Vocês estão felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Queridos, Deus ele não faz nada sem um propósito. Preste atenção aqui em mim. Deus ele não faz nada, queridos, sem um propósito. Tudo que Deus criou, queridos, tem um propósito. Deus tinha algo em mente, queridos, quando criou eu e você. Se você olhar o ecossistema, queridos, tudo tem seu encaixe. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Quando nascemos de novo, queridos, esse propósito se realinha. Preste atenção aqui. Quando eu e você nascemos de novo, esses propósitos, eles se realinham. Amém? Deus cria você, queridos, com um propósito. Só que geralmente, queridos, antes de nós nascermos de novo, antes de nós termos um encontro com Jesus, esse propósito está desalinhado. Você está vivendo do seu jeito, da sua maneira, como você bem entende. De repente você encontra Jesus, você nasce de novo, queridos, e esse propósito, eles começam a se realinhar. Como nós temos conversado, queridos, existe um novo nascimento, que não é o fim das coisas, mas é o início de uma nova vida. E essa nova vida com Jesus, queridos, essa nova vida nos leva a viver o propósito de Deus para nós. O plano original para cada um de nós, amém? Nós nascemos de novo, entramos para uma nova vida, e essa nova vida nós podemos desfrutar do plano e do propósito de Deus para nós. Posso ouvir um amém? Entramos em uma nova realidade. Olha o que Colossenses, queridos, capítulo 1, versículo 13 nos fala. Acompanhe aqui comigo no telão. Colossenses 1, versículo 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho, o reino do seu Filho amado. Mais uma vez. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém? Foi pago um resgate, queridos, pela minha e pela sua vida. Eu e você fomos resgatados. Assim como em um sequestro, queridos. É pago um resgate, foi pago um resgate pela minha e pela sua vida. Foi pago um alto preço, queridos, um preço de sangue, o sangue de Jesus. Jesus nos resgata, queridos, a bom preço. E qual é esse preço? O preço do seu próprio sangue. Quando ele se entrega na cruz, quando ele morre na cruz, queridos, ele paga o resgate pelas nossas vidas. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Algumas traduções vão falar do império das trevas. Ele nos resgata desse império, queridos. Vivíamos do nosso jeito, servindo às nossas vontades e os nossos pensamentos. De repente, queridos, nascemos de novo. Encontramos Jesus, queridos, ou Jesus nos encontra conforme você queira. Nós temos um impacto com Jesus, queridos. Nós recebemos a Jesus, nós somos transformados, queridos. Nós nascemos de novo e nós somos resgatados do império das trevas e somos transportados para um reino. Consegue me entender? Somos transportados para um reino. Não tínhamos um senso de propósito, vivíamos segundo as nossas vontades, as nossas emoções. Agora nós somos transportados para um reino e nesse reino nasce um senso de propósito. Nasce um porquê. Por que estamos aqui? Os princípios, queridos, que vivíamos antes não valem mais nesse reino. Os princípios que vivíamos antes não valem mais nesse reino. Preste atenção. Jesus paga o preço, ele nos resgata e ele nos transporta de um império para um reino. Ele nos tira de um ponto e nos leva a outro. Queridos, aqui no reino de Deus, os princípios, queridos, do império das trevas, queridos, não são válidos. Não são válidos. Uma vez eu estava estudando sobre princípios, queridos, e eu estava tendo uma aula sobre adaptação aquática na faculdade. Nós estávamos iniciando aulas de natação, e a primeira matéria que a gente aprende é princípios da adaptação aquática. O que eles falam nessa matéria? Que quando nós entramos no meio aquático, queridos, nós precisamos mudar os nossos princípios. Os princípios mudam. Quer ver um exemplo simples? Você está andando aqui. No meio que nós vivemos, não no meio aquático. Você anda de forma
vertical e você anda assim normal. Sim ou não? Agora você entra em uma piscina. Não é difícil andar assim? Qual que é a melhor forma de se deslocar? Você se colocando na horizontal. Sim ou não? Não mudou o princípio? A maneira que você se desloca é nadando. Sim ou não? Muda o princípio. Mudou o ambiente, muda-se o princípio. Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Mudou-se os princípios. Não tem como, queridos, querer viver reino de Deus com os princípios da velha vida. Por isso, queridos, existe um novo nascimento e existe a conversão. Quando nós nos convertemos a esse propósito, a esse plano, a isso que Deus colocou, nós encontramos vida. Posso ouvir um amém? A síndrome de segunda-feira, ela se acaba nas nossas vidas. Sabe qual que é a síndrome de segunda-feira? Poxa, segunda-feira de novo? Não acredito. O final de semana passou tão rápido. Você não vive pelo final de semana. Aqui tem que inverter, né? Que a maioria trabalha no final de semana. Mas a maioria dos lugares é assim. Você não vive pelo final de semana, você não vive pelo feriado, você não vive pelas férias. Você vive por um propósito. Por um propósito. E quando nós falamos em propósito, queridos, cada um de nós tem um propósito específico. Diz um amém aí, crente. Você tem um propósito específico, um sonho, um desejo, um plano de Deus, um desígnio profético, como você queira. Você tem um propósito. Você não está aqui à toa. E quando nós entendemos isso, queridos, que nós temos um propósito, nós começamos a pensar a respeito desse propósito. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, sobre o propósito. O propósito de Deus para as nossas vidas. E a primeira coisa que eu quero tratar, queridos, é o que nos impede de alcançar o nosso propósito. O que nos impede de alcançar o nosso propósito. E eu quero ler um texto que está em Marcos, queridos, capítulo 10, versículo 35 ao 39. Marcos 10, do 35 ao 39. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Então se aproximou dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhe perguntou: O que querem que eu lhe faça? E eles responderam: Permite-nos que na sua glória nos assentemos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que vocês podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. O que eles estavam querendo, queridos? No contexto aqui, um pouquinho antes, Jesus está falando assim: o filho do homem, que era Jesus, eu vou ser entregue nas mãos dos principais dos sacerdotes. Eu vou sofrer. Jesus estava falando do processo de crucificação. Então ele pega seus 12 discípulos, ele está caminhando com esses discípulos no caminho, falando o quê? Eu vou morrer. E antes de eu morrer, eu vou sofrer. Eu vou ser entregue nas mãos dos gentios, dos principais dos sacerdotes. Eles vão me bater, eles vão me chicotear, eles vão me envergonhar. Eu vou ser crucificado e eu vou morrer. No meio dessa conversa toda, me aparecem esses dois figuras, encostam em Jesus e falam assim: eu quero fazer um pedido para você. Consegue entender o contexto que nós tiramos dessa conversa? Tiago e João se aproximam para fazer um pedido. Versículo 36, olha o que a palavra fala. E Jesus lhe perguntou: o que querem que eu lhe faça? Agora imagine, queridos, entra na história comigo. Você está diante do Criador dos céus e da terra, do Verbo de Deus, do Deus encarnado. Você está diante de Jesus, queridos. E Jesus olha para você e fala assim: o que você quer que eu faça para você? O que você quer que eu faça? Imagine, você está diante de Jesus, queridos. E Jesus olha para você e pergunta: o que você quer que eu faça por você? Eles poderiam ter pedido, queridos,
sabedoria como Salomão. Me dê sabedoria para governar, me dê sabedoria para viver essa vida. Consegue me entender? Eles estavam diante de Jesus, queridos. E o que eles pediram? Versículo 37, olha o que eles pediram. E eles responderam: permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e outro à sua esquerda. Queridos, eles pediram um cargo político. Eles pediram uma posição. Eles pediram reconhecimento. Queridos, eles estavam diante de Jesus. Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Ele fala assim, na sua glória, eles não estão pensando, queridos, em Cristo glorificado nos céus, eles não estavam pensando nisso, eles estavam pensando na sua glória, quando Jesus derrubasse o Império Romano, que na cabeça deles, eles achavam que Jesus era um libertador militar, a hora que você derrubar o Império Romano, Jesus, você derrubar César, você vai sentar no seu trono, nos permite que cada um de nós sente um à sua direita e outro à sua esquerda, nos dá os melhores ministérios, aí, o Ministério da Fazenda, o Ministério do turismo, os melhores ministérios, nos dá uma posição. Era isso que eles estavam pedindo, queridos. A nossa alma, ela busca por essas posições, ela busca por reconhecimento. Trabalhamos em busca de uma posição, e quando não somos reconhecidos, saímos fora. Imagine, Jesus está falando da sua dor, do seu sofrimento, aparece 2 figuras, pede para fazer um pedido, pede um cargo político, uma posição política. Jesus olha para eles e fala, meu Deus, eles não estão entendendo nada. Jesus era muito paciente, queridos, continua sendo muito paciente, porque ele atura a mim e a você. Às vezes a gente não entende nada, a gente fala umas coisas que... Consegue me entender? Eles estavam procurando uma posição, queridos. A busca por posições, queridos, causa divisão. O nosso propósito não é buscar posições. A busca por posição, queridos, ela causa divisão. Agora imagine, queridos, o que os outros 10 pensaram. Imagine o que Pedro pensou. Imagine, vocês são 12 discípulos andando com Jesus, você está achando na sua cabeça que Jesus vai ser rei sobre toda aquela região, vai restaurar a casa de Israel de forma física, vai levantar um novo governo, um novo estado. Imagine, você está andando em 10, imagine a disputa que era. Daí 2 mais corajosos vão lá e falam assim, nós queremos o melhor cargo político aí que vai ter. Imagine os outros 10. Olha o que Marcos 10, 41 nos fala. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Começaram a ficar indignados. Esses homens, apesar de andar com Jesus, queridos, ainda tinham princípios e valores do império das trevas. Eles não tinham se convertido, eles eram egoístas. Jesus estava falando do seu sofrimento futuro e eles não estavam nem aí. Agora se coloque no papel de Jesus, queridos. Você está andando com 12 camaradas, queridos. Você está falando ali, você acha que eles são seus amigos, que estão com você, que estão... E você está falando ali, eu vou sofrer, eu vou morrer. Me para no meio da conversa, o cara assim, me dá um cargo político aí, quando você governar tudo. Eu não estou nem aí para o teu sofrimento. Por quê? Porque eles não tinham se convertido. E quantas vezes eu e você somos assim, queridos? Extremamente egoístas. Quando nós nos reunimos em igreja, queridos, a briga por posição é a pior coisa que existe. Pastor, acontece, queridos. Quando nós iniciamos a igreja, queridos, formamos a igreja, o momento mais tenso, queridos, é a divisão de grupos familiares. Todo início de igreja. Porque o que acontece? Nós iniciamos a igreja e nós como pastores lideramos todo mundo. E vai. De repente lá tem 30, 40 pessoas. Nós como pastores não conseguimos cuidar de todos. O que nós fazemos? Geralmente nós escolhemos de 3 a 5 casais, trazem para perto e esses 5 são discipulados e cuidam do resto, amém? Processo simples. Quando você traz 5 casais para perto, os que não ficaram, queridos, se não tiver o coração tratado, espanta. E nós perdemos pessoas aqui por causa disso.
O orgulho da posição, a busca pela posição. Você consegue me entender? Queridos, não é uma posição. Não é uma posição. O nosso propósito, queridos, não é uma posição, ou um cargo, ou muito menos a busca pelo reconhecimento. Antes de a gente vai falar de propósito, eu estou falando do que não é o nosso propósito. Imagine, esses caras estavam andando, queridos, com Jesus, o autor da vida. E eles estavam procurando um cargo político, uma posição. Eles não estavam pensando em reino de Deus, eles não pensavam em nada. Eles estavam pensando em uma posição. É cargo político, pastor? É cargo político. Resumindo, é cargo político. Era isso que eles pediram. Eles não sabiam, queridos, e não entendiam que Jesus ia morrer, ressuscitar e ser glorificado nos céus. Quando eles perguntam, quando o Senhor chegar na sua glória, é a glória terrena. O dia que você for eleito presidente, no nosso contexto, eles estavam falando assim, o dia que você for eleito presidente, nos coloca bem pertinho de você, para a gente poder mandar junto. Era isso que eles estavam falando, queridos. Só que olha como que é a mentalidade do reino. Essa é a mentalidade do império das trevas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a mentalidade do reino. Continuando o texto lá, Marcos capítulo 10, versículo 42. Do 42 ao 45. Olha o que a palavra de Deus diz. Olha a resposta de Jesus para esses homens. Mas Jesus, chamando todos junto de si, ele trouxe, aproximou todos, porque já tinha gerado uma divisão na equipe. Dois tinham pedido um cargo, os outros 10 tinham ficado indignados. Se Jesus não chegasse e falasse com eles, ia dar confusão. Jesus aproxima todos eles de novo, falando, voltem para cá. Jesus chama todos para junto de si e disse, vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos, os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Olhe. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E ele continua. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Repete assim comigo, o meu propósito. Bem forte, o meu propósito. É servir pessoas. É esse o propósito do reino, queridos. É essa a ideia do reino. A ideia, queridos, do primeiro-ministro na Inglaterra, sabe o primeiro-ministro da Inglaterra, uma monarquia, todos sabem. Sabe qual que é a ideia do primeiro-ministro na Inglaterra? Aquele que serve a todos. É o primeiro, o que serve a todos. É essa a ideia, queridos. Aquele que serve a todos. Quando trabalhamos com esse entendimento, queridos, servimos pessoas. A semente do reino, queridos, de Deus plantada em nós, ela não busca uma posição, mas sim uma oportunidade de servir. A busca de Jesus era essa, queridos, agradar a Deus, agradar a Deus. Uma oração eficaz, queridos. Deus me dá amor pelas pessoas e oportunidade de servi-las. Oportunidade de servi-las. O reino de Deus, queridos, é um reino de ponta cabeça. É um reino de ponta cabeça. Olha o que versículo 43 e 44 fala. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, vira tudo de ponta cabeça. Quem quiser tornar-se grandes entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de... Inverteu tudo. Aqui existe, queridos, um choque de cultura. A cultura do império das trevas com os princípios e valores do reino de Deus. Sem Jesus, queridos, na nossa cabeça é assim, a farinha é pouca, meu pirão, primeiro. Sim ou não? Sem Jesus você pensava assim, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Em Jesus, queridos, nós nos colocamos no final da fila, que os outros se sirvam.
Quer saber se uma pessoa é bom líder? Bom líder? Quando tiver a mesa posta, veja se ele é o primeiro ou o último a se servir. Pastor, mas eu estou com muita fome. Consegue me entender? Valores ao contrário. O que é conversão? Preste atenção aqui. O que é conversão? Queridos, nós estávamos indo em uma direção, sim ou não? Você estava vivendo a tua vida do teu jeito, da tua maneira. De repente você tem um impacto com Jesus. Você encontra Jesus, Jesus te encontra teologicamente do jeito que você achar melhor. O que importa é que você teve um encontro com Jesus, amém? Daí você faz uma conversão. E você começa a andar para o outro lado. Você se converte. Isso é conversão, queridos. É a destruição dos princípios e valores do império das trevas nas nossas vidas. É a destruição dos princípios e valores do império das trevas das nossas vidas. Estávamos sendo guiados pela principado da potestade do ar, andando segundo aquilo que nós achamos. De repente encontramos a Jesus, nos convertemos e começamos a destruir todos esses valores. Há uma desconstrução em nós. Por isso que nós vamos conhecendo a verdade vai nos... Isso é conversão. A maioria dos crentes, queridos, teve uma experiência com Jesus, aceitou a Jesus, até nasceu de novo. Só que não se converteu. Não passou tempo com Jesus, não permitiu que o evangelho destruísse os seus sofismas, todo o seu egoísmo, sua altivez, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. E continuou mesmo tendo um encontro com Jesus, vivendo do mesmo jeito. A conversão, queridos, é a morte do meu eu, é colocar o outro na frente, é ser servo de todos. Eu e você, queridos, não vivemos mais para nós mesmos, ou pelo menos não deveríamos. Quando nós temos um encontro com Jesus, nascemos de novo e entramos em um processo de conversão, queridos, nós não podemos viver mais para nós mesmos. Nós vivemos em função do outro. Ah, pastor, será? É assim, querido, você pode ter certeza. Vivemos em função do outro. Queridos, a conversão é subir na cruz. Quer ser grande no reino de Deus? Sirva, não importa onde. Sirva, não importa onde. Uma vez, queridos, eu tive uma experiência bem legal. Eu estava coordenando um festival de natação. Nós fazíamos um festival de natação anual na academia. Nós tínhamos várias crianças, e daí a gente fazia apresentação de natação para os pais verem. E eu, na época, a gente usava DVD ainda, na época, eu falei, vamos fazer um DVD com foto, com filmagem. E estava fazendo making off, filmagem ali de todo o preparativo, para entregar para os pais terem uma lembrança. E nisso veio uma professora. E aquilo me marcou, porque estava tudo corrido, e eu estava organizando, todo mundo me perguntando o que faz. Essa professora, ela chegou na minha frente, ela parou, desculpa, ela parou na minha frente e ela falou assim, o que eu posso fazer? Me diga aonde eu posso servir. E ela não era crente. Depois, na conversa de coordenação, no feedback de tudo aquilo que a gente fez, eu comentei isso. Eu falei, aquilo ali é um coração de servo. Ela era uma das professoras mais experientes que nós tínhamos. Na verdade, uma das melhores professoras. E ela para diante, eu estava fazendo a coordenação, ela para, o que eu posso fazer? Eu falei, não, organiza isso. Ok, já foi fazendo. Consegue me entender? Coração de servo, aonde que eu posso ajudar? Mesmo como pastores, queridos, nós viemos para cá como pastores, eu contei para vocês, todo domingo eu e a Kelly lavávamos banheiro. E não tem problema nenhum nisso. Porque pensando em dar conforto para as pessoas. Você consegue me entender? Isso é semente do reino, queridos. Aonde eu posso servir? Aonde que eu posso me tornar útil? Eu e você, queridos, a Bíblia nos compara como árvores.
Inúmeras vezes na Bíblia nós somos comparados como árvores. Olha o que Salmo capítulo 1, versículo do 1 ao 3 nos fala. Um salmo bem conhecido, só para você ter essa ideia. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha que interessante. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folha não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Eu e você somos como árvores, amém? Plantadas à beira do ribeiro. Nós produzimos esses frutos. Olha o que Jesus fala, queridos, com relação a árvores. Só para você ter uma ideia. Passei uma mais aqui. Lucas capítulo 6, versículo 43 ou 44. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. Amém? Deus então, queridos, a Bíblia, queridos, ela nos compara, queridos, com árvores. Mas preste atenção aqui em mim. Uma árvore que é boa, ela produz bons frutos. E eu e você produzimos bons frutos, amém? Fala amém aí, queridos. Nós produzimos bons frutos, amém? Os frutos de uma árvore são para benefício da própria árvore. Os frutos da árvore abençoam as pessoas, os animais que estão ao seu redor. Os nossos bons frutos, queridos, servem os outros. Consegue me entender? Não tem a ver com a gente, queridos. Esses bons frutos, queridos, eles abençoam as pessoas que estão ao nosso redor. Eu e você produzimos esses bons frutos. A árvore serve com seus bons frutos àqueles que estão ao seu redor. Os frutos que você produz são para as outras pessoas. Não tem a ver com você. Amém? Consegue me entender? Quando nós falamos de propósito, queridos, o propósito de Deus para as nossas vidas, o final, aqueles que são beneficiados são as pessoas que estão ao nosso, não a gente. As pessoas que estão ao nosso redor. Olha que interessante os ministérios, queridos. Faz já algum tempo que eu queria falar um pouquinho sobre ministérios e eu entendo que agora é o tempo. Olha que interessante com relação aos 5 ministérios. Olha o que a palavra de Deus fala em Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao 12. Eu gostaria que você prestasse muita atenção aqui. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, ou mestres. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O que isso quer dizer? Os 5 ministérios, queridos, eles têm um objetivo. Qual que é o objetivo? O aperfeiçoamento dos santos. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Esse é o objetivo. Para quê, queridos? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Troque ministério ali, queridos, por serviço. Vamos ler lá. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então Jesus libera os 5 ministérios, queridos. Esses ministérios, ele tem o objetivo do aperfeiçoamento dos santos, para que cada um de nós, queridos, se encaixe na obra do serviço. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Entramos em uma igreja local, somos aperfeiçoados pelos 5 ministérios para quê? Para servir pessoas. Quando servimos, o corpo de Cristo é aperfeiçoado. Vamos tentar explicar de outra maneira. Você entra na igreja local, ok? Você aceitou Jesus. Você entra na igreja local. Aqui, Comunhão Cristã Shalom de Vitimarçom. Você entra na igreja local. Os 5 ministérios, queridos, o apostólico, o profético, o evangelístico, o pastoral e o mestre, as 5 unções, elas tocam na sua vida. Quando elas tocam na sua vida, o que acontece? O aperfeiçoamento dos santos. Santos somos nós. Somos aperfeiçoados. Ok? Somos aperfeiçoados através da ministração, da oração, dos grupos familiares, da manifestação, do ensino da igreja. Somos aperfeiçoados.
Depois que nós somos aperfeiçoados, mas nós somos aperfeiçoados para quê? Para a obra do ministério, para o serviço na casa de Deus. Somos aperfeiçoados e começamos a servir na igreja local. Quando servimos a uma edificação do corpo de Cristo. Não há edificação na igreja sem os 5 ministérios. Bem simples. Ficamos girando em torno de resolver problema. Troca pastor e contrata pastor, e troca pastor e contrata de novo pastor, e manda pastor embora. Consegue me entender? Edificação do corpo de Cristo, quando nós começamos a servir. Com relação aos 5 ministérios, nós não temos problema nenhum, queridos. Com o pastoral, com o evangelístico e com o mestre. Ninguém tem problema com isso. Todo mundo gosta do abraço do pastor, amém? O pastor vem, abraça. Todo mundo reconhece o trabalho do evangelista, as cruzadas, o cara que vai pregar, expulsa demônio, traz pessoas novas para a igreja. Ninguém tem problema com ele. Ninguém tem problema com o mestre, queridos. Aquele que vem aqui, dá uma aula gostosa, pega as coisas difíceis da Bíblia, torna simples para nós, não temos problema. Reconhecemos isso. O grande problema é o apóstolo e o profeta. Não, apóstolo bom, pastor, é apóstolo morto. Que são os 12 que morreram lá atrás. Quantas vezes eu escutei isso? Sabe por que isso acontece? Porque na cultura brasileira, queridos, ou na igreja brasileira, nós colocamos o apostolado como um título, como algo a ser conquistado, como algo mais elevado. Nós tiramos o propósito e colocamos princípios e valores do império das trevas misturados com isso, e as pessoas colocam o apostolado como um título. Algo a ser conquistado. Mas vamos à ordem correta? Vamos entender um pouquinho? Olha lá. Opa, passei. Uma a mais. Olha o que 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Queridos, é quase uma aula, tá? Mas eu preciso que vocês entendam isso. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto aos anjos como para os seres humanos. Qual que é a impressão que Paulo tinha? Que os apóstolos foram colocados em último lugar. E não é só uma impressão, é isso mesmo. Olha o que Efésios fala, queridos. Efésios 2, capítulo 20. Edificando sobre o fundamento dos apóstolos e dos... Mais uma vez, edificando sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. De que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Os apóstolos e os profetas são o fundamento. Fundamento aparece, queridos, em uma construção? Não, está debaixo da terra. Fundamento ele presta para quê, queridos? Para sustentar uma construção, sim ou não? O peso da igreja está fundamentado aonde? Nos apóstolos e nos profetas. Quem segura o peso da igreja? Os apóstolos e os... Quem serve a todos na igreja? Os apóstolos e os... Não tem a ver com o título, tem a ver com o propósito. Consegue me entender? Quer ser grande no reino de Deus? Sirva a todos. A função do ministério apostólico é tocar todos os ministérios, abençoando a todos. Ministério apostólico, profético aponta a direção, evangelístico que chega primeiro, pastoral o dedo da aliança, aquele do amor, o ensino, aquele que vai lá no fundinho, pega as coisas mais lá no fundinho lá, e transforma em coisas simples. E qual que é a função do apostólico? Basicamente, tocar como? Servindo a todos. Se nós levarmos para o meio empresarial, queridos, é bem simples. Um gerente, um coordenador, ele serve para quê? Para facilitar o trabalho de... Ah, pastor, você não conhece meu gerente. É porque ele não é crente, querido. Se fosse crente, a ideia do gerente, do coordenador é o quê? É facilitar o serviço de... Ele vai servir a todos. Se você é dono de uma empresa, queridos, você é um empreendedor, um empresário, você tem alguém que tenha esse pensamento, que ele entra na sua empresa assim, eu quero ser o menor, aquele que serve a todos.
Ele ia precisar de unção de prosperidade para prosperar? Não. Unção de prosperidade, queridos, é unção de serviço, queridos. Arranca isso da sua cabeça. Ah, Deus vai derramar uma unção e eu vou prosperar. Unção de prosperidade é serviço, queridos. Se você é um empresário, um empreendedor, tem uma pessoa que faz tudo, está disposta a servir, queridos. E não fica brigando por posição, não tenta passar os outros para trás, não tenta dizer que é melhor. Vai crescer ou não vai crescer na sua empresa? Se nós, como filhos de Deus, vivermos isso, na segunda-feira, há uma transformação real da porta da igreja para fora, sim ou não? É o evangelho de segunda-feira. Só que o nosso evangelho geralmente é só para os domingos, queridos. Queridos, se você entra em um lugar, queridos, com a mentalidade assim, eu vou servir, eu não vou brigar por cargo e posição. Eu arranco isso, eu rejeito isso, eu não quero viver isso. Eu arranco isso da minha vida. E você entra em qualquer lugar, em qualquer serviço, fala assim, eu vou servir. Queridos, eu te garanto que em 1, 2 anos, queridos, Deus transforma a sua realidade. Porque você está praticando a palavra. Você consegue me entender? Isso é reino de Deus, queridos. Queridos, nesse reino, queridos, Deus nos dá recursos. Quando eu falo recursos, entenda, finanças, dons e habilidades, ok? Não só finanças. Finanças, dons e habilidades. Deus nos dá recursos, queridos, para abençoar ao nosso próximo. Os dons, queridos, são para servir as pessoas, não para ganhar posições. Quando me disponho a ter a revelação, é para abençoar as pessoas. E essa revelação, ela cresce na minha vida. Quando eu me disponho, queridos, a ler a Bíblia, queridos, a buscar a revelação de Deus, é para quê? Para abençoar pessoas. E quando eu começo a compartilhar aquilo que Deus tem me dado para abençoar pessoas, essa revelação, ela vai se multiplicando. A revelação de Deus nas nossas vidas não é para ganhar discussão. Queridos, eu conheço muita gente que sabe muito mais de Bíblia do que eu. Muito mais. São muito mais inteligentes. Só que o grande problema é que ele estuda a Bíblia, estuda para quê? Para ganhar discussão teológica. Só para provar para o outro que ele sabe mais. Consegue me entender a diferença? As revelações, a palavra de Deus que Deus nos dá, aquilo que Deus nos dá, queridos, não é para ficar ganhando discussão, e sim para abençoar, para servir pessoas. Estudamos, queridos, para servir melhor as pessoas. Os mais novos aqui, queridos, que vão estudar, queridos, preste atenção aqui, você estuda para abençoar a pessoa, para abençoar pessoas. Se nós estudamos, queridos, é para abençoar pessoas. Se um engenheiro se forma engenheiro, queridos, só querendo ganhar dinheiro, queridos, esqueça, perdeu o propósito. Agora, se ele estuda, queridos, e se dedica para quê? Para aprender mais, servir pessoas, servir onde ele está, fazer as coisas de uma melhor forma, Deus vai trazer prosperidade, não tem como. Você consegue me entender? Se nós estudamos a Bíblia como pastores, queridos, é para tentar abençoar vocês. Na academia eu falava, queridos, quando eu trabalhava com os meus professores, eu falava, as pessoas entram aqui, queridos, buscando uma qualidade de vida melhor, buscando uma autoestima, buscando um monte de coisa, elas estão buscando isso. Nós, como professores, fazemos o quê? Nós vamos para os nossos estudos, é como se a gente fosse para uma grande cozinha de uma churrascaria, vamos lá, pegamos as melhores carnes e servimos às pessoas. Pegamos desse conhecimento da educação física, tudo isso que nós temos estudado para quê? Para servir as pessoas. Pegamos das melhores carnes e servimos. E eu sempre dava esse exemplo. Imagina você vai em uma churrascaria, em um rodízio. Quem gosta aqui? Ah, quem não levantou a mão, acho que está me enganando. Acho que todo mundo gosta. Você vai em um rodízio de carne lá, queridos, espeto corrido. E tem um garçom lá encostado na parede, assim, ó, sem fazer nada. O que você vai falar? Nada a ver esse cara, meu. Sim ou não? É a mesma coisa.
É a mesma coisa nós, se nós encostarmos com todo o nosso conhecimento e falar assim, eu não quero saber de nada. Quero saber de ficar sentado aqui no banco. É um cara cheio de dom, talento, sentado. É um cara nada a ver, né? Fala a verdade. Não sou só eu que acho isso. Você também deve achar isso. Você consegue me entender? A promoção no reino, queridos, está a servir. Está em servir. Seja fiel na vassoura, queridos, que Deus vai te colocar o cajado na mão. Eu gosto de usar essa frase, principalmente para quem tem sonho ministerial. Às vezes a pessoa fala, não, Deus me chamou para ser pastor. Ah, chamou, legal, legal. Ah, pastor, vim aqui, Deus me chamou para ser pastor e quero andar com vocês. Então começa limpando o banheiro. Ah, não, Deus me chamou para pregar. Se não for fiel na vassoura, não vai ganhar o cajado, queridos. E microfone não é oportunidade. Amém? Consegue me entender? Qual que é a diferença, queridos, para quem prega e quem serve na porta? Nenhuma. Abençoa, cuida, edifica. Jesus nos ensinou a servir, queridos. Olha o que João, capítulo 13, versículo do 4 ao 5 nos fala. João, capítulo 13, do 4 ao 5. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. O lava-pés, queridos, não é um ritual, o lava-pés é uma revelação, onde observamos a mentalidade de servos, aonde Jesus serviu a todos. Repete comigo assim, Jesus serviu a todos. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Judas estava na mesa. Jesus sabia que ele ia trair ele. E não só Judas, queridos. Os outros 11, ó. Agora imagine, se coloque no lugar de Jesus. Jesus tinha todo o direito, queridos, de estar amargurado, ressentido. Olhar para esses caras e falar, nenhum desses aí presta. Na hora que o bicho pegar, eles vão, ó, bando de pilantra. Vamos me deixar apanhando sozinho na rua. Quem já ficou na rua sabe que isso aí não pode acontecer. Se for para apanhar, apanha todo mundo junto. Correu, apanha depois. Consegue me entender? Todos? E Judas estava na mesa. E Jesus serviu a todos. Olha que interessante o que continua o versículo 12 ali, queridos. Depois de ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhe dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Jesus, queridos, é o nosso maior exemplo, por isso que nós queremos ser como Ele, servir como Ele. A missão da nossa igreja, ser como Ele, servir como Ele. A verdadeira liderança, queridos, a verdadeira frutos do nosso discipulado, queridos, é pelo serviço. As perguntas que nós devemos fazer é assim: como servir a minha família? Como posso servir meu grupo familiar? Como posso servir a minha igreja? Servimos a Deus servindo pessoas. Preste atenção aqui. Servimos a Deus servindo pessoas. Essa ideia assim, eu prefiro trabalhar com vaca que com gente. Eu já escutei várias vezes isso. Eu prefiro trabalhar vaca com gente. Queridos, servimos a Deus servindo pessoas.
Ah, não, mas pessoas são complicadas. Queridos, Pedro era complicado, João era complicado, Judas era complicado, e Jesus estava lavando o pé deles, queridos, servindo eles. Ah, mas é complicado. Servimos a Deus servindo pessoas. Você recebe essa palavra no seu coração? Lição de casa, queridos. Como eu posso servir a minha família? Como eu posso servir o meu grupo familiar? Como eu posso servir a minha igreja local? Como eu posso servir melhor aonde eu estou trabalhando? Quando você for, nossos grupos familiares, nós estamos tentando retornar ele aos pouquinhos. Quando você for para o grupo familiar, vá com essa mentalidade. Como eu posso servir as pessoas? Faça uma devocional, tire um tempo, escreva uma palavra. Como que eu posso servir? Como que eu posso multiplicar isso aqui que Deus tem me dado? Como que eu posso abençoar pessoas? Quando você acordar amanhã cedo, queridos, para ir trabalhar, vá com essa mentalidade. Como eu posso servir melhor? Eu não quero buscar cargo, posição, eu só quero servir. E você vai ver a revolução de Jesus na sua vida. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar?